Hoje é um dia muito especial para nós, mas é um dia também muito especial para Deus. Porque Ele está olhando para todos vocês e o sentimento dele é: estou ganhando um exército de vencedoras. Nosso desejo é que nesse encontro nós possamos tocar o que Deus tem em seu coração, o que Ele quer para essa era, o que Ele espera de nós, que espera de cada uma de vocês. Quando estamos falando de um exército, nós podemos ver que desde o início da Bíblia em Gênesis, esse sentimento está presente. Em Gênesis 1, versículos 26 a 28. Gênesis 1, versículos 26 a 28, versículos muito conhecidos, nos é mostrado o seguinte: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Nesses 3 versículos, nós podemos prestar atenção a algumas palavras que nos mostram a batalha. Nós temos, tenha ele domínio, no versículo 26. No versículo 27, nós temos sujeitai-a e temos dominai. E se nós olharmos esses versículos, nós vamos ver uma ordem, uma sequência de como se sujeita, de como se domina. Nós temos aqui imagem e semelhança de Deus. Nós temos ser fecundo, multiplicar, encher a terra e sujeitar. Existe aqui uma ordem, mas o final é sujeitar. Se você prestar atenção para esses itens, ter a imagem e semelhança, esse é o início. Depois, ser fecundo, multiplicar. Isto está ligado a multiplicar aqueles que têm a imagem e semelhança. E aí, quando fala de encher a terra, é encher a terra da imagem e semelhança de Deus, e o resultado é sujeitar, dominar essa terra. Então, nós podemos ver que esse conceito de exército está já em Gênesis. E quando fala de sujeitar, é porque uma guerra está sendo travada. Você sabe, quando o homem foi criado, uma guerra já estava sendo travada entre Deus e seu inimigo. E no plano de Deus, para vencer o inimigo, estava a criação do homem, estava a sua criação. E também nós podemos ver que esse inimigo, que é Satanás, ele dominava essa terra, e existe um princípio: quem ganha a terra tem a vitória.
Então, o homem foi criado, a mulher foi criada por Deus para subjugar, conquistar a terra e recuperá-la para Deus. Nós sabemos que havia inimigo. No momento da criação do homem, o inimigo estava fora do homem. Mas o homem caiu, e o inimigo se instalou, agora o inimigo está dentro do homem. E a guerra ficou mais difícil, não é verdade? Uma coisa é ter inimigo fora, outra coisa é ter inimigo dentro. Isso é o que Gênesis nos mostra. Mas graças a Deus, porque a Bíblia começa com Gênesis, daí se desenvolve e nós chegamos em Apocalipse. E Apocalipse 11, 15, Apocalipse 11, versículo 15, nos é dito o seguinte: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Louvado seja o Senhor! A Bíblia nos mostra que a vitória é do Senhor no final. Mas ele consegue essa vitória porque tem você do lado dele. Você é muito importante para o Senhor. Que bom nós lemos uma história e conhecer o final. Mas para que esse final aconteça, precisa da sua cooperação. O Senhor precisa de um exército. E hoje está levantando esse exército, formando esse exército, e como estamos aqui numa conferência de irmãs, nesse encontro de mulheres virtuosas, nos é mostrado pela palavra de Deus, porque quando Deus criou homem e mulher, que você é muito importante para o exército de Deus. Agora, para gerar um exército, não é fácil. Para que a vitória venha, não é fácil. E a mulher tem um papel muito importante. Você sabe, precisamos ter a visão de que a batalha está em curso. Nesse momento está ocorrendo uma grande batalha. Essa é a percepção que devemos ter em nosso interior, e nós precisamos falar com Deus: Senhor, eu estou engajada nessa batalha. Eu não sou alguém que somente estou vivendo nessa terra, estou batalhando, estou lutando do lado do Senhor, pelo propósito de Deus. Todos nós estamos passando por dificuldades. Nós ouvimos, testemunhos de irmãos e irmãs, principalmente nesse evento, quantos ataques do inimigo, não é verdade? Mas a palavra já nos mostra isso. Os ataques vêm, mas sabe qual é o propósito? É gerar vencedoras. Tá? A batalha, esses ataques não é para nos derrotar, não são para nos derrotar. Esses ataques são para nós vencermos. Quer ver? Vamos ver Apocalipse 12, versículos 1 e 2. Estou aqui mostrando alguns versículos para que nós tenhamos uma visão do que é a batalha e quem é o nosso inimigo. Correto? Isso é muito importante. Apocalipse 12, versículos 1 e 2. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Preste atenção ao versículo 2. Que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Olha só.
E nós sabemos que é para gerar o filho varão, não é? É para gerar vencedoras. Correto? Mas para que haja geração de vencedoras, aqui diz, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Aqui nos mostra um sofrimento, mas é para gerar vida. Um sofrimento para gerar vencedoras. Existe algo que nós precisamos compreender. Porque existem sofrimentos que geram vida, que geram vencedoras, e existem sofrimentos que não geram nada. Eu gosto muito de dar o exemplo. Dor de parto. Dói muito, mas gera vida. Dor de cabeça. Dói, pode doer muito, enxaqueca. Gera o quê? Nada. Que tipo de dor você está passando? É dor de parto ou é dor de cabeça? Olha só, Isaías 26. Isaías 26, versículos 17 e 18. Tá? 17 e 18. Como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. E não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Você vê, aqui fala de um sofrimento que gerou vento. Não trouxe à terra livramento algum. Quer dizer, esse sofrimento não trouxe nenhum benefício e não nasceu nenhum morador no mundo. Significa não deu vida. Agora, é muito importante ter essa visão, porque é o seguinte, nós sofremos ataques, passamos por sofrimentos, mas se vai gerar vida, se vai gerar uma vencedora ou se vai gerar vento, depende da nossa atitude. Agora, vamos dar uma olhada em Apocalipse capítulo 12, versículos 3 e 4. Apocalipse 12, versículos 3 e 4. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Preste atenção. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Aqui nós podemos ver Satanás, o que ele faz. Ele não quer de jeito nenhum que seja gerado vida por nós, que seja gerado vencedoras por nós. Ele está ali para o quê? Para devorar o que está para nascer. Amadas irmãs, vocês compreendem isso? Quando entra na situação, na dificuldade, na dor, no sofrimento, dependendo da nossa atitude, que é que nós vamos gerar. Mas o inimigo faz tudo para que o que nós gerarmos, ele devore. Porque ele tem medo. Mas, irmãs, se você gerar vida, se você gerar vencedora, é o fim dele. Ele sabe disso. Aqui fala
dessa mulher é a mulher universal, não é? Então, nós estamos incluídos aqui. Aqui conta a sua história. Não é de uma mulher, conta a sua história. E como é importante para Deus que você gere uma vencedora. Isso é, você se torne a vencedora. Amém? Nesse princípio do que é gerado, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Amada irmã, o que é que você gera? Carne ou Espírito? Durante o seu viver diário, de manhã até a noite, você gera carne ou você gera Espírito? Você gera vento ou você gera vencedor? Em 1 João, capítulo 5, versículo 18. 1 João 5, 18, nos é dito o seguinte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Se o que você gera é vencedora, se o que você gera é espírito, se o que você gera é algo nascido de Deus, maligno não consegue tocar. Amém? Aí, nós precisamos ter agora um primeiro ponto que eu quero mostrar. Amada irmã, você sabe quem é seu inimigo? Nós, numa batalha, precisamos lutar conhecendo e sabendo quem é o nosso inimigo. Eu recebo uma arma, eu disse, agora vamos lutar. Ok, estou com a arma. Mas quem é o inimigo? Quem é o inimigo? Se eu não identifico o inimigo, eu luto contra a pessoa errada. Eu uso a arma, acabo matando meus aliados, acabo matando quem está do meu lado. Quem é o seu inimigo? Contra quem, amada irmã, você tem lutado dia após dia? Meu temor é que quando eu pergunte a você quem é seu inimigo, você já pensa naquela irmã, você já pensa naquele parente, você já pensa naquela colega do trabalho. Quer dizer, essas são minhas inimigas. E Satanás onde fica? É seu amigo? Mas sabe o que acontece? É que quando eu pergunto quem é seu inimigo, a imagem dessas pessoas aparece em sua mente. Isso mostra o quê? Você tem lutado contra o inimigo errado. Mas hoje vai mudar a situação. O nosso verdadeiro inimigo é Satanás. Ele é o adversário de Deus. Efésios 6, versículos 11 e 12, nos mostra o seguinte. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amada irmã,
quanto tempo na sua vida você tem lutado contra carne e sangue? Contra quem você tem lutado ultimamente? É contra sangue e a carne? Ou contra os principados e potestades? Contra os dominadores deste mundo tenebroso? Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes? Um dos princípios da batalha espiritual é identificar o inimigo. O inimigo pode usar alguém próximo a você. E essa pessoa atacar você. Mas quando você sofrer o ataque, você tem que ter a percepção e saber: Satanás está me atacando por meio dessa pessoa, mas essa pessoa não é a verdadeira inimiga. É Satanás. Entendeu? E essa questão da inimizade, é importante que a gente saiba. Gênesis capítulo 3, versículo 15, Gênesis 3,15, o Senhor fala para a serpente, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nos mostra que o Senhor determinou claramente a questão da inimizade. Mas aqui fala inimizade entre ti e a mulher. Amada irmã, você foi determinada por Deus para ser inimiga de Satanás. Tá? Satanás sabe disso aí. Satanás olha para a mulher e lembra do que Deus falou. Ó, esse aqui é minha inimiga. Eu tenho que dar um jeitinho nela. Tenho que trazer ela para o meu lado. E o problema é que muitas vezes ele tem conseguido. Amada irmã, quem é você? De acordo com esse versículo. Inimiga de Satanás. Diga agora para a irmã que está ao seu lado: eu sou inimiga de Satanás. Olha só. Satanás sabe disso. Muitas vezes nós é que não percebemos porque não damos atenção à palavra de Deus. O inimigo de Deus realmente atacou fortemente, né, esses momentos que antecederam esse encontro. Nós soubemos de tantos casos. Por quê? Ele tem medo de que surja um montão de inimigas. E diz assim, ó, ter mulher como inimiga, sai da frente. É ou não é verdade? Ter mulher como inimiga, sai da frente. Imagine a determinação que você tem contra determinadas pessoas, você ter essa determinação contra Satanás. Aí é que nós precisamos saber qual é o nosso relacionamento com Satanás. Nós somos amigos dele ou inimigos? Nós cooperamos com ele ou somos contra ele? Nós vamos ver um pouco mais tarde, né? Quando vem aqueles comentários, aquelas fofocas que entre as mulheres, e é tudo cooperadora de Satanás. Nós vamos ver isso aí daqui a pouco. Não adianta eu falar, eu sou contra ele.
mas ele manipula você e você coopera com ele, diz assim, ó, eu vou mostrar minhas cooperadoras. E o que vai acontecer hoje? Vai perder as cooperadoras que tinha. Então, a batalha, nós falamos, agora batalha contra o inimigo, tudo, mas precisamos ver contra quem estamos batalhando, certo? Contra quem estamos lutando? Precisamos identificar, né, esse inimigo. E olha só, quando em Apocalipse 12, versículo 4, no final diz, o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse, isso nos mostra que o dragão, ele é contra Deus e contra o povo de Deus. Contra aquilo que é nascido de Deus. E a palavra de Deus nos mostra que essa inimizade não é somente a mulher e Satanás, mas também a descendência. Isso quer dizer o quê? Amada irmã, você deve gerar para Deus e contra Satanás. Nunca devemos agir de tal forma que o que nós geramos seja a favor de Satanás. Porque a descendência da mulher é contra a descendência de Satanás. Isso é que deve sair de nós. Isso é que deve ser gerado. Satanás odeia o povo de Deus. Ele quer devorar o que vem de Deus. Por isso, precisamos estar apercebidos, ter a consciência desse fato. Evangelho de João 8, versículo 44. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Diz: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui nos mostra quem é esse nosso adversário. Precisamos saber quem ele é e como ele age. E aqui nos mostra, nesse versículo 44, quando diz, quereis satisfazer-lhe os desejos. Satanás tem os seus desejos, Deus também tem seus desejos. Se nós cooperamos com Satanás, nós satisfazemos os desejos de Satanás. Se nós cooperamos com Deus, nós satisfazemos o desejo de Deus. E qual é a característica de Satanás? Homicida, isto é, mata. Mata. Sempre vai ser assim. Meta dele é matar o homem. Homicida significa que mata o homem. E pai da mentira. Aí entra um ponto muito importante. Nós temos o falar de Deus e temos o falar do inimigo. Em quem a gente acredita? Você acredita mais na palavra de Deus ou você acredita mais nas mentiras de Satanás? Eu vou dar um pequeno exemplo, tá? Você tem um problema com uma irmã. O Senhor diz para você, perdoe a irmã. Ame a irmã. E Satanás diz para você que aquela irmã fez com você, ninguém faz.
o que ela fez é imperdoável. Bom, você acredita em quem? Eu estou tocando em pontos práticos. Por quê? Porque tem irmãs que buscam comunhão e dizem assim, Miguel, ai que raiva daquela irmã! Está sendo dominada por aquele sentimento de raiva. Diz, irmã, o que é isso? Não, não dá não, não dá não. Não, não dá não, isso não é para mim. Perdoa, isso não é para mim. Então você o quê? Você acredita mais na mentira de Satanás do que na palavra de Deus. Como é que você vai lutar contra Satanás? É o seu inimigo. Você acredita nas palavras do inimigo e não obedece ao seu Deus. Como vai lutar nessa guerra? Deus diz, avança. Satanás diz, retroceda. E você retrocede. E você diz, eu sou do exército de Deus. Como isso é possível? Agora, essa realidade, Apocalipse 12, versículo 5 diz, nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com um cetro de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Preste atenção. Se nós obedecemos ao Senhor, as palavras do nosso comandante, se nós conhecemos quem é o nosso inimigo, nós não vamos ouvi-lo. E o que nós vamos gerar vai ser a vencedora. Mas olha só, Salmo 2, versículos 8 e 9. Salmo 2, versículos 8 e 9. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. E em Apocalipse, capítulo 2, versículos 26 e 27, Apocalipse 2, 26 e 27 nos diz, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirás a pedaços, como se fossem objetos de barro. Então nós vemos que o Senhor é esse vencedor, Ele é cabeça, nós somos o corpo. E nós, como vencedoras, somos um com o Senhor, para derrotar o inimigo e reger as nações. E aí aquele propósito de Deus em Gênesis se cumpre em nossas vidas. Agora ainda vamos conhecer um pouco mais o que o inimigo faz e como faz. Gênesis 3, versículo 14. Gênesis, capítulo 3, versículo 14. Então o Senhor disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Amadas irmãs, nós precisamos entender uma coisa. Se nós estivermos sob a influência do inimigo, nós rastejaremos. E nós comeremos pó. Você sabe, quando você ouve o inimigo, a sua vida, ao invés de ir para as alturas, desce para o nível do chão. O seu viver é um rastejar. Você não tem essa experiência? Você está nutrindo ódio, raiva de alguém,
tudo que você faz, você está rastejando e comendo pó. Quer ver? Miqueias, capítulo 7, versículos 16 e 17. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder, porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como répteis da terra. Tremendo sairão dos seus esconderijos e tremendo virão ao Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Aqui nos mostra. Se nós não estamos no Senhor, estamos sob a influência do inimigo, nós lambemos o pó como serpentes e nós rastejamos. E quando você rasteja, você usa de artifícios, você usa de truques, você usa de falsidade para atacar as pessoas. Eu estou falando isso porque o inimigo de Deus, nesse final dos tempos, sempre irá semear discórdia entre nós. Louvado seja Deus pelo falar de Deus, pela direção que Deus tem dado às igrejas, né? As igrejas têm se levantado, irmãos e irmãs têm se levantado, né? Têm se tornado extremamente ativas, né? Têm feito muitas coisas, mas o que eu sei também é que quando se levantam e fazem, também brigam demais. Por coisas boas. Então, essa é a maneira do inimigo, semear discórdia. Romanos 16, versículos 17 a 20. Tá? Romanos 16, versículo 17 a 20. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. A palavra que Deus nos tem dado ultimamente fala sobre a importância da edificação, não é verdade? Quando estamos unidos, edificados, nós vencemos as portas do Hades. Mas qual é o artifício do inimigo? Qual a estratégia do inimigo? É, então, semear discórdia, causar divisões e escândalos. Por quê? Porque assim ele não é derrotado. Lembre-se sempre, amada irmã, na nossa luta contra Satanás, nós precisamos estar na unidade e unanimidade. Lembre-se disso. Isso é fundamental para os dias de hoje. Se o inimigo conseguir separá-los, ele tem a vitória. E a gente diz, eu vou lutar contra ele ainda, mas não terá vitória. Por quê? Ele conseguiu dividir, causar a divisão. E olha só, Romanos 16 diz, você tem que prestar atenção na questão de divisão e escândalo. Não permita que o inimigo faça isso. E logo que o inimigo, você sentir, estão querendo me separar da minha irmã, lute contra Satanás, não lute contra a irmã. Amém? E olha só o versículo 20. O Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Preste atenção a essa afirmação. Deus da paz. Isso se refere ao nosso relacionamento.
Quem é o nosso Deus? Deus da paz. Correto? Eu tenho que perguntar, eu tenho que saber isso aí. Se você tem um problema com uma irmã, você tem que fazer, Deus, quem você é? Deus diz, eu sou o Deus da paz. Não é o Deus da guerra, entendeu? Contra a irmã, não é Deus da guerra. Mas o que a gente faz? Nós guerreamos contra a irmã e oramos a Deus para Deus também lutar contra a irmã, não é assim? Para nós é Deus da guerra. Agora é guerra, né? Com aquela irmã fez agora é guerra, tudo. Não. O inimigo quer semear guerra. Você diz, agora é paz. É o Deus da paz que esmaga debaixo dos nossos pés a Satanás. Preste atenção a essa palavra. É o Deus da paz que em breve esmagará debaixo dos nossos pés a Satanás. Você tem um problema com a irmã, então você tem que pensar, é o Deus da paz que vai fazer com que eu e essa irmã nos tornemos uma, e esse Deus da paz vai colocar Satanás debaixo dos meus pés e dos pés dela. Compreenderam? Imagina as irmãs todas unânimes servindo, pregando o evangelho, apacentando, edificando. Uau! Que coisa tremenda! Deus da paz, em breve, aleluia, esmagará debaixo dos nossos pés a Satanás. Quem vence é Deus. Mas Satanás acaba debaixo dos nossos pés. Por quê? Porque nós somos o exército de Deus, o exército de vencedoras. Dividir o exército é artimanha do inimigo. Mas louvado seja Deus, né? A paz é algo fundamental na vida cristã. Amém? E ainda mais, o que Satanás faz? Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha só, qual é a obra de Satanás? Roubar. Roubar significa o quê? Tudo que Deus dá para você, ele vem e tira. Lembre-se sempre, Satanás sempre vai procurar tirar o que Deus deu a você. A palavra, né? A comunhão, a fé, não é isso? É o ataque de Satanás, ele faz isso. Ele rouba. Ele mata. E ele destrói. Destrói o que edificar. Mas você sabe o que o exército de vencedoras faz? Satanás rouba. O exército de vencedoras dá. Amém? Porque vocês são de Deus. Satanás mata. O exército de vencedoras dá vida. Satanás destrói. O exército de vencedoras edifica. Dar vida e edificar. Isso é lutar contra Satanás. Entendeu? Esse é o resultado. É o que Deus quer. Se nós cooperamos com Deus, esse vai ser resultado. E hoje, quando nós saímos, não posso orar por você, quando nós saímos, não é? Seja na questão da fábrica Vencedores, seja no Avança Jovem, etc. Se você está pregando evangelho no seu local de trabalho,
se você prega evangelho no restaurante, é isso que você faz. Dá vida e edifica. Isso é lutar contra o Satanás. Por quê? É fazer o oposto do que ele faz. Irmãos, vocês compreendem o que é uma batalha? É fazer o oposto. Satanás faz uma coisa, nós fazemos exatamente o oposto. Nós fazemos o que Deus quer. E isso traz a vitória sobre Satanás. Então, eu tenho que perguntar: você dá ou você rouba? Você mata ou você dá vida? Você destrói ou você edifica? Eu quero ainda tocar um outro ponto de João 10 que é muito importante para a batalha espiritual. Estou falando princípios de batalha espiritual, correto? Olha só. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1. Em verdade vos digo, que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Então, olha só, aqui diz: ladrão e salteador não entra pela porta. Vem por outra parte, mas não entra pela porta. E João 10, 9, João 10, 9, a parte A diz: eu sou a porta. Tá? Ok. Você está no seu dia a dia e vê um montão de coisas na sua cabeça. Esses pensamentos que vêm à sua cabeça entraram pela porta ou vieram por outros meios? Você entende o que eu quero dizer? Aqueles pensamentos que você fica regando, nutrindo, esses pensamentos entraram pela porta, vieram de Cristo, ou entraram na sua cabeça pulando o muro? Nossas ações, pensamentos, nossas decisões entraram pela porta? Entraram por meio de Cristo ou por outro meio? Então, amados irmãos, outro ponto que nós precisamos ver é que nós mesmos somos o campo da batalha. Há uma luta por nós. E o exército de vencedoras são aquelas que, os integrantes do exército vencedoras, são aquelas que têm o Senhor vitorioso no seu próprio campo de batalha, no seu interior. Todos nós passamos por momentos de conflito, não é? Coisas antagônicas, divergentes ali. Tem. O que eu faço? Isso, aquilo, não é? Esse é o momento de nós estarmos do lado do Senhor. Senhor, o que é melhor para você, não o que é melhor para mim. Romanos 16 fala, aqueles cujo Deus é o ventre. Significa, eu me preocupo com o que é melhor para mim. O que é melhor para Deus, a mim não interessa. Negócio é o que é melhor para mim. Então, meu Deus é o ventre. Nós já lemos esse versículo. E nós somos esse campo de batalha. Gálatas 5, versículos 16 e 17. Diz assim, Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Aqui fala da carne e o Espírito lutando. E aí diz, no final, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Em outras palavras, para que no final você faça o que Deus quer e não o que você quer. É assim que você determina a vitória na batalha.
carne contra o espírito. A carne está lutando contra o espírito. E você diz, eu fiz o que eu queria. Então você foi derrotada. Agora o Senhor diz, eu fiz o que Deus queria. Aleluia! Vitória do Senhor. Muitas vezes, porque tem essa situação de briga, talvez esposa com marido, assim, daí diz assim, hoje mostrei para o meu marido quem manda. Ganhei a briga. Pelo contrário, Satanás ganhou, você perdeu. Entendeu? Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 11. 1 Pedro 2,11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma. As paixões carnais fazem guerra contra a nossa alma. Então, vê, a guerra está dentro de nós. A batalha está dentro de nós. E se o Senhor vence em nós, interiormente, vence em nós também exteriormente. Agora, eu quero falar sobre... Numa guerra, nós já falamos de uma maneira muito forte quem é o inimigo, algumas estratégias do inimigo, não é? O assunto é muito extenso, nós não podemos abranger tudo, porque é muito extenso. Pelo menos citei alguns pontos importantes. Agora, uma coisa importante na guerra é que arma eu devo usar. Porque numa guerra tem arma. Se uso a arma errada, eu perco. Se uso a arma certa, eu ganho. Qual arma eu devo usar? Quais são as nossas armas? Você sabe, é o comandante do exército, é o nosso rei supremo que fornece as armas. E eu vou fazer a seguinte pergunta. O nosso general, que é Cristo, ele nos dá as armas. Essas armas são ou não são poderosas? São ou não poderosas para vencer o inimigo? Então lembre-se sempre, Deus nos dá as armas para vencermos o inimigo. Lembre-se sempre disso. Muitas vezes temos comunhão com algumas irmãs que dizem, não dá não, não tem jeito. Não dá não, não tem jeito, não consigo, não tem jeito. Mas você tem a arma. E Deus disse, a arma funciona e você vai ganhar. Mas você tem que saber usar a arma. Tem que usar a arma certa, certo? Então vamos lá, vamos ver alguns princípios ligados às armas. Romanos capítulo 13, versículos 12 a 14. Tá? Romanos 13, versículos 12 a 14. Vai alta noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Armas da luz. Tá? Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então preste atenção, se você perguntar, o que são essas armas da luz? Romanos 13, 12 fala, revistamo-nos das armas da luz. Então, como se usa essa arma? Você tem que se revestir das armas da luz. E o versículo 14 diz, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Então, revestir-nos das armas da luz é revestir-nos do Senhor Jesus. Eu tenho Cristo. Eu uso Cristo. Eu vou vestir Cristo. Correto? E ainda mais, importante nessa luta, nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Não forneça munição para a carne. Tem que revestir do Senhor, revestir das armas da luz,
mas não dar munição para a carne. Nós perdemos batalhas porque nós damos munição para a carne. Nós damos munição para o inimigo nos atacar. E aqui ainda diz, ligado às armas da luz. Efésios 5,13. Efésios 5,13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Então, preste atenção. Você vai fazer algo. A grande pergunta, tem luz ou não tem? Pode se manifestar ou tem que ser algo que você tem que ocultar, esconder? João 3,20. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quando está na luz, você pode mostrar. Agora, se você tem que esconder o que está fazendo, não é luz. Eu vou fazer isso, então. Eu vou usar essa arma. Eu vou usar esse meio. É luz? É a arma da luz? Pode mostrar para todo mundo? Ou você tem que esconder? Ok? Agora, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Na porção anterior, vimos armas da luz. Aqui fala armas da justiça. O que é justiça? É o que Deus estabeleceu. É a maneira de Deus agir. As armas que usamos devem ser armas da justiça. Tudo é segundo a justiça de Deus. E aqui diz, quer ofensivas, quer defensivas. Isto é, ofensivas, por exemplo, tem a espada do Espírito, né? Defensivas, o escudo da fé. Então as armas, tem armas para você atacar, tem armas para você se defender. Tem momentos que você tem que usar armas para se defender. Mas tem momentos que você tem que usar armas para atacar. Não pode ficar só na defesa. Correto? Isso, então, faz com que nós tenhamos um equilíbrio. Por isso que algumas vezes nós temos que sair diante de situações, nós nos envolvermos com as coisas de Deus, nos envolvermos com a justiça, nós cooperarmos com Deus no seu mover atual, entendeu? Aí você está usando armas da justiça ofensivas, mas tem momentos que você tem que usar as coisas defensivas. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 4. 2 Coríntios 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. Aqui fala então das armas, não são carnais, significa que são armas espirituais. Tá? Armas da luz, armas da justiça e armas espirituais. As armas da carne, como é que você identifica? Você precisa da carne para manejar. Entendeu? Tem certas coisas, eu vou fazer isso aí, mas você sabe, mas eu só vou conseguir fazer isso se eu estiver na carne. Então, se você usar aquela arma é carnal. E as armas espirituais são aquelas que são manejadas pelo Espírito. Os irmãos compreenderam? Não pode confundir. Você diz, não, mas isso aqui é bom. Essa é uma arma boa. Você tem que perguntar, para eu manejar essa arma, uso minha carne ou meu espírito? Não é? Ok, tem uma irmã, está com um problema. Eu vou ajudá-la.
O que você vai ajudar? Com que armas você vai ajudar? Carnais ou espirituais? Você sabe, quando você escolhe as armas espirituais, você nega, rejeita o que a sua carne quer fazer naquele momento. Por exemplo, na Efésios 6, fala de cingir-se com a verdade. Agora, isso é espiritual. A verdade espiritual. Agora, você decide lutar por meio de manipulação, entendeu? Eu vou manipular a coisa. Isso é carne. Fala da couraça da justiça, o elemento é a justiça. Você diz, não, eu vou lutar isso aqui, eu vou usar injustiça. É carne. Evangelho da paz. Não, eu vou brigar com a irmã, porque eu quero ganhar essa briga. É carne. Porque a arma espiritual é paz. Está vendo? Escudo da fé. Você tem que manipular, usar com seu espírito. Agora, na carne, é confiança no homem. Na capacidade do homem. Capacete da salvação. Salvação, algo espiritual. Você usa filosofia e sofismas, raciocínios humanos. Carne. Espada do Espírito. Espírito. Espada do Espírito. Quem consegue manejar a espada do Espírito? É o Espírito que maneja. Você quer lutar com esquemas, programas humanos. Está vendo? Como vai ganhar? Não vai ganhar. Então, armas da luz, armas da justiça e armas do Espírito. Amém? Eu vou parar por aqui, nós vamos continuar amanhã. Tá? Eu vou continuar amanhã, por quê? Porque é o seguinte, eu creio que o que eu falei hoje é suficiente para vocês pensarem bem e irem diante do Senhor, tá? Mas amanhã tem mais, Nós vamos ver mais algum princípio ligado à arma, daí nós vamos ver qual é o objetivo da nossa vitória, qual o resultado da nossa vitória. Amém? Amanhã nós vamos festejar, viu? Amém? Jesus é o Senhor.